Gabi, ele foi um bebê que ele não chorava, ele gritava bastante. Bom, ele nasceu lá em Salvador, na Bahia, e quando ele estava mais ou menos uns 8 meses, eu comecei a trabalhar. Eu já não aguentava mais ficar dentro de casa, não pelos meus filhos, mas porque eu já vinha há anos dentro de casa e eu queria trabalhar. Então eu desmamei ele e comecei a trabalhar no call center. A princípio eu peguei o trabalho à noite para que eu não dependesse de ninguém, e aí o papai podia me ajudar, né? Então o papai ficava com eles à noite e eu ia trabalhar nesse período. Comecei a trabalhar um período curto, de 4, 5 horas, atendendo o telefone e voltava para casa. E assim foi. Mas como profissional, como mulher também, eu tinha necessidade de me desafiar. E há um momento em que a gente tem que escolher entre maternidade e profissional. Eu tive filho nova, eu casei nova também, e eu queria um desafio profissional, eu queria mudar minha vida de alguma forma. O Gabriel para mim não tinha problema algum, não dava para ver ainda, né? Apesar de hoje em dia alguns estudos, alguns artigos dizerem que dá para você observar o autismo desde o colo, desde o bebê, eu não consegui enxergar, tá? Para mim eram personalidades diferentes. O Miguel era de um jeito, mais calmo, mais tranquilo, e o Gabriel era de outro jeito, mais agitado, mais sapeca, mais esperado. Então eu me arrisquei em jogar para a supervisão desse call center e passei, consegui. Então eu virei supervisora, passei a trabalhar um período de 8 horas, né, durante o dia, e os meus filhos a princípio ficaram com uma babá. Mas por questões financeiras nós decidimos que eles iam para uma creche. E aí os problemas começaram. Bem, na creche, o Gabriel pequenininho ainda, ia fazer 1 aninho. O Gabriel tinha essa coisa da confiança. Quando ele pegava uma pessoa que ele não conhecia, ele chorava bastante, se irritava bastante, coisa que o Miguel não demonstrava tanto. Sim, ele também necessitava de uma confiança de alguém, mas não apresentava um comportamento diferente que o Gabriel apresentava. Mas até aí, para mim, era aquela questão de personalidade que eu acabei de citar. Enfim, foram para uma creche, passaram um período, alguns meses na creche, mas não estava dando certo, porque vinham muitas reclamações, principalmente sobre a alimentação, né? O Miguel, ele era mais tranquilo para aceitar a comida, mas o Gabriel, ele escolhia um pouquinho o que ele ia comer, ele não aceitava tudo. Porque uma creche é complicado de administrar. Existe um cardápio, existe uma alimentação e a criança tem que comer o que está sendo oferecido, né? Não pode escolher demais. E começamos então com outro problema. Conversando com meu esposo, resolvemos então voltar com o babá e ficar em casa. Meu marido trabalha na área de TI, às vezes é necessário que ele se ausente por períodos muito longos, às vezes era necessário viajar para treinamentos, para certificações inerentes à área dele, e eu acabava ficando sozinha novamente. Minha decisão de vir para São Paulo, a priori, era estar mesmo perto da minha família, porque, como eu já citei em outros vídeos, eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha familiares, e eu precisava me sentir acolhida. Necessidades de mulher, né? Mulher precisa de um diálogo, de um bate-papo, de se sentir à vontade. E meu marido tinha viajado para cá, para São Paulo, acho que na ocasião, não sei se foi a serviço ou se era alguma certificação, alguma coisa que eu tinha que fazer, algum curso, treinamento. E eu fiquei sozinha. Naquela semana, o mundo desabou em Salvador, uma chuva horrorosa. Eu morava num lugar alto, mas a parte toda baixa alagou tudo. O meu carro, por causa da maresia, entrou água. A moça que tomava conta deles não pôde vir naquela semana porque entrou água na casa dela. Ela era recém-casada, perdeu todos os móveis, coitada. E eu liguei no serviço e falei, olha, eu não tenho com quem deixar meus filhos, ambos estão com virose, acabou a luz do prédio, acabou a água do prédio e eu tô sem babá e meu carro entrou água. Eu não tenho como ir, nem o ônibus estava passando. Foi uma semana de caos.
Naquela semana, depois de ver aqueles meninos doentes, sem poder levá-los ao médico, sem conseguir limpar a casa, sem conseguir pôr ordem na vida, eu falei, chega, eu vou embora para São Paulo. Se meu marido não vier comigo, paciência, eu vou me virar sozinho com esses dois, mas eu vou embora. E foi naquele momento que eu vim embora para São Paulo e o Gabriel completou 2 aninhos aqui em São Paulo. E no próximo vídeo eu vou passar para vocês como foi descobrir que ele era diferente e de onde veio o diagnóstico. E foi bem difícil.